Agora que você já assistiu ao vídeo da leitura deste capítulo, vamos dar início à nossa reflexão. Mas, se você ainda não assistiu, eu recomendo que faça isso primeiro e depois volte aqui. O link para a leitura está na descrição deste vídeo. Dessa forma, você terá uma compreensão muito mais completa do texto e aproveitará melhor tudo o que vamos refletir a seguir. Agora vamos ouvir a reflexão do capítulo 20 de Provérbios. O capítulo 20 de Provérbios continua mostrando que a sabedoria deve orientar todas as áreas da nossa vida. Salomão aborda temas como domínio próprio, honestidade, diligência, humildade, discernimento e justiça. Embora os provérbios sejam breves, todos apontam para uma mesma realidade. Deus vê muito além das aparências e avalia a sinceridade do nosso coração. O capítulo começa com uma advertência sobre o vinho. Salomão afirma que o vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas, e conclui dizendo que não é sábio deixar-se dominar por ela. O foco desse ensinamento não está simplesmente na existência da bebida, mas no domínio que ela exerce sobre a pessoa. A verdadeira sabedoria exige domínio próprio. Tudo aquilo que passa a controlar nossa mente, nossas escolhas e nossas atitudes acaba ocupando um lugar que pertence somente a Deus. Existe uma revelação muito importante logo nesse primeiro versículo. O problema não é apenas a embriaguez física. Ao longo das Escrituras, qualquer coisa que domine o coração do homem, seja dinheiro, orgulho, prazer, poder ou qualquer outro desejo, pode transformar-se em uma forma de escravidão espiritual. Cristo veio exatamente para libertar o ser humano de todo domínio que não seja o do Espírito Santo. Logo depois, Salomão elogia aquele que evita discussões desnecessárias. Ele afirma que é uma honra colocar fim a uma contenda, enquanto os insensatos vivem envolvidos em conflitos. O sábio não sente necessidade de vencer todas as discussões. Ele possui discernimento para saber quando deve falar e quando é melhor promover a paz. Esse princípio aparece de maneira muito clara na vida de Jesus. Em diversos momentos, Cristo permaneceu em silêncio diante de acusações injustas. Seu objetivo nunca foi provar aos homens que estava certo, mas cumprir perfeitamente a vontade do Pai. Mais adiante, Salomão faz uma afirmação extremamente profunda. Ele diz que os propósitos do coração do homem são como águas profundas, mas a pessoa de entendimento consegue trazê-los à superfície. Esse é um dos versículos mais ricos de todo o capítulo. Existe aqui uma revelação muito importante. O coração humano é muito mais complexo do que imaginamos. Muitas vezes, nem nós mesmos compreendemos completamente nossas próprias motivações. Porém, aquele que busca a Deus aprende a examinar seu coração diante do Senhor. Isso nos faz lembrar da oração de Davi, quando pediu: "Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração." É o Espírito Santo quem revela aquilo que está escondido dentro de nós e que precisa ser transformado. Outro versículo marcante pergunta: quem poderá dizer que purificou o próprio coração e está completamente livre do pecado? A resposta está implícita: ninguém. Essa declaração prepara o caminho para o Evangelho. Nenhum ser humano é capaz de purificar a si mesmo. A lei revela o pecado, mas somente Cristo pode remover nossa culpa. Essa é uma das mais belas ligações entre Provérbios e o Novo Testamento. Aquilo que era impossível para o homem tornou-se possível por meio da obra redentora de Jesus Cristo. O capítulo volta a condenar as balanças desonestas, afirmando que pesos adulterados e medidas falsificadas são detestáveis ao Senhor. Mais uma vez, o ensinamento vai muito além do comércio. Deus rejeita toda forma de fraude, manipulação e injustiça. Seu caráter é absolutamente íntegro, e ele deseja que seu povo reflita essa mesma integridade em todas as áreas da vida. Salomão também apresenta um princípio precioso sobre a importância dos conselhos. Ele ensina que os planos são estabelecidos mediante boa orientação. Isso revela que a humildade para ouvir pessoas sábias é uma das maiores demonstrações de maturidade espiritual. Quem acredita não precisar de conselhos, geralmente já está caminhando na direção do erro. Mais adiante encontramos outro ensinamento profundo. Salomão afirma que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor e que ela examina o mais profundo do seu interior. Essa expressão revela que Deus utiliza nossa consciência iluminada pela sua palavra para revelar aquilo que precisa ser tratado em nosso coração. Quando permitimos que o Senhor examine nossa vida, pecados escondidos são expostos, não para nos condenar, mas para nos conduzir ao arrependimento e à transformação. Existe aqui uma ligação belíssima com o Novo Testamento. Jesus declarou:
Eu sou a luz do mundo. Cristo não ilumina apenas o caminho à nossa frente. Ele também ilumina aquilo que existe dentro de nós. Sua luz revela o pecado para que possamos experimentar perdão, restauração e uma nova vida. Nos versículos finais, Salomão afirma que a beleza dos jovens está na sua força, enquanto a glória dos idosos está nos cabelos brancos. Com isso, ele mostra que Deus valoriza tanto o vigor da juventude quanto a experiência adquirida ao longo dos anos. Cada fase da vida possui um propósito dentro do reino de Deus. O capítulo termina lembrando que, muitas vezes, as feridas produzidas pela disciplina alcançam o mais profundo do nosso ser. Deus nunca corrige de maneira superficial. Sua disciplina remove aquilo que impede nosso crescimento espiritual e nos torna cada vez mais parecidos com Cristo. Provérbios capítulo 20 nos ensina que a verdadeira sabedoria exige domínio próprio, honestidade, disposição para ouvir conselhos e um coração constantemente examinado pelo Senhor. Somente quando permitimos que Deus ilumine nosso interior, podemos viver uma vida íntegra diante dele. Agora, reserve alguns instantes para refletir. Existe alguma área da sua vida que tem exercido domínio sobre você em vez de Cristo? Você costuma buscar conselhos antes de tomar decisões importantes? Tem permitido que Deus revele as verdadeiras motivações do seu coração? Sua vida demonstra a mesma honestidade em público e em secreto? Se hoje o Senhor iluminasse completamente o seu interior, o que ele encontraria que ainda precisa ser transformado? Que esta palavra permaneça em seu coração ao longo do seu dia. Obrigado por acompanhar esta reflexão. Nos vemos no próximo capítulo. Que Deus o abençoe e fique com Deus.